Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite a todos. Hoje é um dia muito feliz em que celebramos o padroeiro da nossa comunidade, São Pedro, mas também, junto com ele, São Paulo, outro grande apóstolo. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Primeira leitura, nós ouvimos uma história que conta a libertação de São Pedro de uma prisão. Ali ele tinha sido colocado no tempo de Herodes. E essa prisão onde estava São Pedro era muito bem guardada. Tinham 16 soldados no total, divididos em 4 grupos de 4 soldados, organizados para que não pudesse haver de modo algum uma fuga. E na cela onde São Pedro estava, além das grades, havia nos pulsos dele correntes para prendê-lo, amarrado então por correntes, contido por correntes. E na hora de dormir, 2 guardas se organizavam para dormir, um do lado esquerdo, o outro do lado direito de São Pedro, para que não pudesse haver surpresa. Uma prisão de segurança máxima para São Pedro. Durante uma noite, veio um anjo de Deus, um anjo luminoso. Toda a cela ficou iluminada. Esse anjo acordou São Pedro, chamou ele. Eles entraram debaixo de uma capa e foram saindo da prisão. Acham que aquela capa deu como se fosse uma invisibilidade para eles. E assim eles saíram, fugiram sem serem vistos, sem serem notados. Então Deus veio em socorro de São Pedro, enviando para isso um anjo. Mas a palavra diz que enquanto São Pedro estava prisioneiro, a igreja inteira estava reunida em oração. O povo estava rezando por São Pedro. E foi assim que Deus enviou o anjo para libertá-lo. Então podemos dizer, de certa maneira, a oração do povo salvou São Pedro da prisão. Por isso, desde o primeiro momento na igreja, o povo tem o hábito de rezar pelo Papa.
certo? Rezaram por São Pedro e depois todas as gerações fazem a oração pelo Santo Padre. Nós hoje devemos rezar muito pelo Papa Francisco, que é o sucessor de São Pedro no governo da Igreja. É do nosso interesse que ele não esteja prisioneiro de nada, mas que ele esteja livre. É do nosso interesse que ele possa desempenhar o seu ministério com tranquilidade, porque foi dado a ele o poder das chaves, o poder de São Pedro. Então a igreja inteira reunida rezava por São Pedro. Nós, reunidos aqui, rezamos pelo sucessor de São Pedro, que é o Papa Francisco. Será que todos nós aqui temos o costume de, nas nossas orações pessoais, lembrarmos sempre do Papa? Será que nós temos rezado o suficiente pelo nosso Santo Padre? Quando nós rezamos pelo Papa, o que nós pedimos para ele? Tradicionalmente se pedem 3 coisas para o Papa. Primeiro, que ele seja longevo, quer dizer que ele tenha uma vida longa, que viva muitos anos. Segundo, pedimos que ele seja feliz sobre a terra. Qual é a felicidade do Papa? É ver a igreja crescendo, é ver a igreja fiel, uma igreja cheia de caridade, né? Tudo isso é a felicidade de um Papa. Terceiro, que ele não caia em poder de seus inimigos. Uma oração antiga diz assim: o Senhor o conserve, lhe dê vida e o torne feliz na terra, e não o entregue em poder dos seus inimigos. Quem são os inimigos do Papa? Basicamente, são os mesmos inimigos de todo cristão, só que numa outra conjuntura. Esses 3 inimigos de toda a alma cristã são o demônio, a carne e o mundo. É contra esses inimigos que nós lutamos, e é contra esses inimigos que o Papa luta também, porque ele se tornou Papa, a responsabilidade cresceu, as tentações aumentaram, a pressão é grande, mas a fraqueza continua a mesma. Continua o ser humano, colocado lá numa responsabilidade muito grande. Então, para que ele possa ser fiel, ele necessita da graça de Deus, de uma maneira absoluta. Não é possível humanamente que ele corresponda àquilo que o ministério dele pede. É necessário que a gente reze, e reze muito pelo Papa. Então, hoje, a finalidade principal dessa nossa missa seja rezar pelo Papa, né? Oferecer as nossas orações pelo Santo Padre, sobretudo nesse tempo difícil que nós vivemos. Segundo ponto, São Pedro e São Paulo tiveram vidas bastante distintas. Por exemplo, o momento do chamado. São Pedro foi chamado enquanto Jesus estava aí, formando o seu grupo de apóstolos. Então São Pedro participou de todos os milagres de Jesus, ouviu todos os sermões, presenciou vários momentos, inclusive a agonia do Senhor no Horto das Oliveiras. E São Paulo? São Paulo foi chamado depois, muito depois. Ele foi chamado quando Jesus já tinha ressuscitado. O encontro dele com Cristo foi muito diferente do encontro de São Pedro. E o modo como ele foi formado é também totalmente diferente do modo como São Pedro foi formado. E até a missão dos dois foi por caminhos diferentes. São Pedro se dedicava mais ao povo de Israel. São Paulo se dedicava mais aos estrangeiros, aos gentios, aos pagãos. Ia por toda parte, formando comunidades e pregando o Evangelho. Mas no final da vida deles houve um ponto de convergência. Todos dois morreram mártires, quer dizer, derramaram o seu sangue porque seguiam a Jesus Cristo. Um crucificado, São Pedro. O outro pela espada, São Paulo, morreu decapitado. Mas ambos na cidade de Roma. A missão deles foi por caminhos diferentes, mas terminou no mesmo lugar, na cidade de Roma. Papa Bento XVI, uma vez, comentando esse desfecho da vida de ambos na cidade de Roma, ele diz assim que Roma era naquele tempo a cidade principal, como se fosse a capital do mundo, o centro, para onde todas as pessoas queriam ir. Então, os que estudavam, os que trabalhavam, as pessoas importantes do mundo da política, todo mundo parava em Roma, né? E todos os caminhos levam a Roma, né? Tem um ditado que diz assim. Então, que São Pedro e São Paulo tenham ido a Roma é muito importante, porque lá
eles se encontraram com o mundo inteiro, reunido ou representado naquela cidade. Isso indica que a igreja já nasceu com a sua vocação a universalidade, a catolicidade. O evangelho é para todas as pessoas, de todas as nações, de todas as culturas. A igreja é católica, porque ela é universal. O significado de católico é universal. Santo Irineu de Lyon escreveu um texto muito bonito sobre essa presença da igreja no mundo inteiro, essa destinação universal da palavra. Ele diz assim: a igreja espalhada em todo o mundo forma quase uma só família, a mesma fé, com uma só alma, um só coração, a mesma pregação, o mesmo ensinamento, a mesma tradição, como se tivesse uma só boca. São diversas as línguas, segundo as regiões, mas a força da tradição é única, é a mesma. Assim como o sol, criatura de Deus, é um só e idêntico em todo o mundo, assim a luz da verdadeira pregação resplandece em toda parte e ilumina os homens que desejam chegar ao conhecimento da verdade. Assim, a igreja católica é como a pregação da igreja católica é como o sol, que é igual em todas as partes. Aquela mesma luz ilumina o mundo inteiro, ilumina todas as pessoas. Essa é a missão da igreja católica. Porém, essa religião tão santa, tão maravilhosa, a religião de São Pedro e São Paulo, que é também a nossa religião, por isso nós estamos aqui, às vezes, para nós parece meio estranho. Nós que estamos aqui dentro vemos quanta confusão que existe em nosso meio, quantos conflitos, quantas disputas, divergências, traições, decepções. Todos nós passamos isso nas nossas comunidades, né? Alguma pessoa pode achar também que essa religião é um pouco chata ou tediosa. Pode ter alguém que pensa assim. Mas por quê? Porque parece às vezes que essa religião é mais cheia de tensão do que todas as outras. Por um motivo só. É porque essa é a única religião que é maior do que nós. Ela é maior do que nós. Nós apenas entramos nela sem que ela mude absolutamente nada. Nós é que temos que nos esforçar para achar o nosso lugar dentro dela, que ela continua sempre igual, como se fosse uma panela, assim, que está cheia de água fervendo, e as moléculas estão lá dentro, batendo por um lado e para o outro, mas a panela continua sempre do mesmo tamanho, sempre igual, e a água que tem que se virar lá dentro. Assim também a Igreja Católica, que nos contém a todos, e é maior do que nós todos, que nos ultrapassa. A rigidez das suas normas, a força das suas leis, a igualdade dos seus ritos, sempre o mesmo. A solidez da doutrina, a antiguidade das orações, as orações que nós fazemos, nossos pais faziam, avós, bisavós. A necessidade dos sacramentos, a hierarquia, a lentidão de cada processo. Tudo isso só faz lembrar de uma coisa: essa religião é maior do que nós. Ela não pode mudar. Só nós é que mudamos. E as outras religiões que existem, elas podem ser todas mais agradáveis, causar mais deleite, causar mais satisfação nas pessoas que vão aí. Todas podem ser mais agradáveis, porque todas são fabricadas pelo homem, para agradar o homem. E só essa é fabricada por Deus, para agradar a Deus. As outras são como a erva do campo, que de manhã floresce, de tarde seca e morre. Salmo 89. E a nossa é permanente. Quando alguém vai em outra religião, a pessoa vai lá para ver se Deus muda e atende aos seus desejos. Quando a pessoa vem aqui, ela vem aqui para mudar ela própria e para atender aos desejos de Deus. Por isso, entrar aqui é entrar pela porta estreita. É muito difícil ser católico, tem que se espremer para passar. Muitas pessoas saem da igreja
ou abandonam a igreja ou se afastam, e dizem que não se sentiam aqui felizes, satisfeitas, atendidas. Diziam que as suas ideias não foram levadas em consideração, que não conseguiram entrar numa equipe para servir, que não foram prestigiadas, que faltou acolhida. Muitas vezes falta mesmo caridade. Porém, no sentido espiritual, aqui não é o lugar de realizar as nossas vontades e de ficar satisfeitos. Aqui é o lugar de se tornar uma hóstia, uma vítima que se oferece a Deus. Hóstia, a palavra hóstia significa vítima. Daqui a pouco vem o ofertório, junto com o pão e o vinho, nós vamos apresentar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, para quê? Para nos transformarmos em hóstias, que se sacrificam, assim como São Pedro e São Paulo. Esse é o nosso maior ideal, sermos hóstias, vítimas. Essa é a nossa busca mais profunda, essa é a glória do cristão, a cruz. Quem quiser ser o maior, seja o que serve. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10. O próprio São Paulo, falando do ministério dos apóstolos, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, ele escreve assim: somos tidos como impostores e, no entanto, dizendo a verdade, como desconhecidos e, no entanto, sendo bem conhecidos, como agonizantes e, no entanto, bem vivos, como castigados, mas não mortos, como sendo tristes e, no entanto, estando sempre alegres, como indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos, como não tendo nada e, no entanto, possuindo tudo. Quem nos revelará a verdade dessa religião? Quem pode nos mostrar a beleza e a grandeza de tudo isso? Somente o Pai que está nos céus. Quando São Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu para ele: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, foi o meu Pai que está nos céus. Somente por ação de Deus é que ele podia dizer quem é Jesus. E nós também vamos pedir a esse Deus de São Pedro e de São Paulo, ao nosso Deus vivo e verdadeiro, que faça conosco a mesma coisa, que nos revele nessa noite e nos mostre a grandeza, a beleza e a verdade desta santa religião. Que nós possamos participar na mesma fé de São Pedro e São Paulo, na mesma luta, na mesma glória e também na mesma felicidade. Felizes somos nós, porque não foi um ser humano que nos revelou, mas o Pai que está nos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.